Fala aí pessoal, beleza? Gente, tô abrindo esse vídeo aqui no nosso canal porque eu preciso falar de uma coisa que tem acontecido aí no Brasil que é muito preocupante, né? Eu sou Paulo, o vídeo não tem vinheta, não tem nada, mas é uma situação que está acontecendo no nosso país que é muito preocupante. Eu confesso a vocês que eu sou do Rio de Janeiro, mas eu tenho me preocupado muito mais com as eleições que estão ocorrendo em São Paulo do que até mesmo com as eleições do Rio, porque ali tem se refletido no cenário que ele é basicamente um dos maiores problemas que está acontecendo no país, né, no Brasil, que é as pessoas elas estão acreditando cegamente em qualquer pessoa que se diz ser diferente, sabe? E nem sempre ser diferente é a solução para os nossos problemas, né? Nem sempre falar bonito é a solução dos problemas. Isso tem me preocupado bastante. Eu queria chamar a atenção especificamente para o Pablo Marçal, que é uma pessoa que tem uma retórica muito boa. Ela realmente, dependendo de como você ouvir, né, você pode se levar pela paixão do discurso, digamos assim. E é preciso, assim, a gente gravemente acordar para esse tipo de discurso, galera, e passar a lembrar um pouquinho do passado das pessoas, né? Porque, trazendo um pouquinho isso para os cristãos, né? A Bíblia diz que falsos profetas estariam entre nós e pelos frutos nós os conheceríamos, né? E nesse sentido ainda, a própria Bíblia diz que eles teriam poder até mesmo para enganar os santos. Então, se os santos eles seriam enganados por discursos, né? Isso é um indicativo de que a gente tem que olhar as pessoas de forma diferente, não somente pelo discurso. E, na verdade, a gente tem que observar os frutos das pessoas, né? Então, olhando um pouquinho para trás, a gente viu que Pablo Marçal, eu não gosto de falar das pessoas, tá? E nem citar nomes, isso é muito verdadeiro da minha parte, mas nesse caso está bem preocupante. Um tempo atrás, eu não estou dizendo que Pablo Marçal é falso profeta também, tá, gente? Só estou dizendo que a gente precisa observar os frutos ao invés do discurso, ao invés da pessoa ser diferente, porque a gente tem errado muito. Você notou o movimento MBL, né, que muito criticou, por exemplo, o fundão eleitoral, e agora está dizendo que pega porque precisa ganhar votos, precisam ser eleitos, né? Então, muita gente acreditou nesse discurso, que era um dos pontos positivos do MBL, né? Voltando um pouquinho para a questão do Pablo Marçal, o que ocorre? Há um tempo atrás, ele estava guiando pessoas por uma montanha e desafiando a coragem das pessoas, desafiando a emoção e a paixão, e muitas pessoas na paixão seguiram ele, né? Resultado, ficaram perdidos, tiveram que chamar o bombeiro para serem resgatados, né? A mesma pessoa, ele há um tempo atrás, em um evento, não sei se era na igreja, mas era um evento com muita gente, né? Disse para a mulher levantar e andar, uma cadeirante, né? E o resultado foi aquela vergonha que a gente viu. Situação triste demais e terrível, que as pessoas infelizmente esquecem muito rápido. Então, se um cara desse está dizendo que vai mudar São Paulo, me segue, vamos mudar São Paulo de uma forma apaixonada, isso precisa gerar um alerta na galera, gente. Tudo bem, o outro lado é Boulos, é complicado, Ricardo Nunes, tem gente ruim, mas isso precisa gerar um alerta. Por que ele está dizendo que vai mudar São Paulo e quer dizer que vai? Isso não quer dizer que vai, gente. Os frutos deles são esses, entendeu? Eu vi a jornalista Carla Secato comentando a respeito com o pastor Silas Malafaia, né, dizendo que pastor Silas Malafaia, a direita não pode brigar em público. Eu discordo veementemente dela, porque se a gente tem um ser, mesmo que seja na direita, que a gente é abjeto a essa pessoa, a gente precisa alertar o nosso público o perigo que aquela pessoa representa, né? E eu acho que o grande erro da direita é justamente esse, a gente critica muito a esquerda, mas os de casa mesmo a gente às vezes tenta passar pano, e isso não pode. Se algum dos nossos faz alguma coisa errada, não tem essa de ficar segurando e conversando entre nós, é preciso se posicionar em público, né? Então gostaria de chamar a atenção para o pessoal,
com relação a essas eleições de São Paulo, que estão muito preocupantes. É a cidade mais importante do nosso país, né? Então, o que se reflete em São Paulo se reflete para o país inteiro. E eu fiquei bem preocupado com relação ao que o povo está facilmente indo na massa, facilmente caindo no discurso inflado, sabe, inflamado. E isso é bem preocupante, na minha opinião. Queria que chamasse a atenção para o povo de São Paulo. Votem consciente aí. Tamo junto, galera. Um abraço. Compartilhe aí com quem você quiser, o máximo de pessoas que puder. Um abraço.